o dia que eu cocriei o amor da minha vida. Nossa, eu tô gravando esse vídeo, mas eu nem sei quando eu vou postar esse vídeo. Nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas eu quis gravar ele. Porque a gente procura muito lei da atração, né? A gente busca muito a lei da atração. E a lei da atração, gente, nada mais é do que a fé. Nada mais do que a fé. Quando a gente entende que a fé nos move, e a fé move montanhas sim, real. Você só não conseguiu mover as suas porque você simplesmente não teve a fé suficiente, talvez. Enfim. A grande questão é, você já está cocriando, porque a gente cocria o tempo inteiro. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Sempre foi. Eu sempre falei que eu ia ter o Matheus e a Mariana. Ou seja, eu sempre declarei isso. E esses são os dois amores da minha vida. Eu sempre declarei, sempre profetizei isso na minha vida. Meus filhos. E é bem interessante porque eu tive o Matheus e a Mariana. Cada um nasceu num período, numa época que era a época para eles nascerem. E são os amores da minha vida. E é muito interessante e real, sabe? Porque eu tenho amigas que não conseguiram ter filhos. E eu tive amigas também que demoraram muito a ter filhos. E eu fui uma pessoa que eu não demorei, mas eu não podia... O meu laudo, né? Com o meu médico, era que eu não iria engravidar. E ele veio com laudos mesmo. Ele veio com exames concretos, reais, que era uma coisa que eu não poderia engravidar, que era o meu impossível. E eu consegui. Um mês depois que eu recebi todos os laudos e os porquês, eu tive um insight muito grande no monte. Aí já entra uma parte que nem todo mundo vai entender ou acreditar, mas eu tô dando o meu testemunho, então você tem todo o direito de não acreditar, mas eu sei que eu vivi e eu estou falando isso, porque eu entendo que vai edificar a fé de muitos. E eu fui no monte, e quem nunca foi no monte crente é um bicho meio doido, né? Crente não bate bem. Crente gosta de viver uma parada meio louca, meio espiritual. Crente raiz, tá? Protestante. Não tô falando desses crentes Nutella que tem por aí, não. E naquela época, eu fui no monte com um grupo de pessoas, sabe? Eu nem conhecia todas as pessoas. Eu fui porque quem estava levando essas pessoas era um primo meu, que na época ele nem era pastor, hoje ele é até pastor, mas na época nem era, mas já estava naquele caminho, naquela jornada. E eu fui com esse grupo, sabe? E foi muito interessante porque eu fui com esse grupo e num determinado ponto lá tinha alguns pastores e era à noite, sabe? Imagina, crente, coisa de maluco. À noite, no monte, no meio da floresta, crente, gente, coisa de maluco. E um pastor veio até a mim, eu não conhecia esse pastor, eu nem sei se era amigo do meu primo. E só para deixar claro também, ninguém sabia que eu não poderia engravidar. Naquele momento foi tipo na semana mesmo que eu saí, eu não comentei com ninguém, eu não quis comentar com ninguém. Foi aquela coisa que a gente ainda tava ali remoendo, sabe? Não quis comentar. Enfim. E esse pastor virou pra mim, botou a mão assim no meu ombro e falou assim: minha filha, eu quero falar contigo. Eu falei assim: oi, fala. E ele falou assim: Deus tá mandando te dizer que ele vai colocar um varão no teu ventre. Falou assim, com muita tranquilidade e clareza. Varão na Bíblia é homem, né? Aí eu até pensei assim, cara, esse cara é maluco, porque eu tava bem no... Eu já era cristã, já há muitos anos, mas eu não tive... até então não tinha intimidade nesse ponto, sabe? De receber profecias ou revelações, né? Eu não tinha essa intimidade, né? Essa experiência. E eu ainda pensei, pô, esse cara é maluco, né? Porque ele tá falando essa parada pra mim e o médico falou outra coisa. Mas ele falou isso, então pode ter um motivo. Passou. No mês seguinte eu tava grávida do Matheus. Eu só vim descobrir o sexo do Matheus, né, nos exames, no 7º mês dele. E eu, até o 7º mês, eu estava fazendo um enxoval todo azul. Por quê? Deus havia falado que ele iria me dar um varão. E eu engravidei sem poder engravidar, então era um varão. Acabou, ponto final, e foi. E foi o que aconteceu. As pessoas falavam que eu era louca, porque eu já pintei quarto de azul, enxoval azul, tudo azul, muito azul, aquela coisa.
E foi interessante porque depois de 7 meses eu descobri que o Mateus era o Mateus. E depois eu fui muito clara com Deus também, 11 anos depois, que eu levei 11 anos para ter a Mariana. Aí eu peguei e falei com Deus, Senhor, e eu sempre fui muito clara, muito tranquila nas minhas conversas com Deus, sabe? Eu falei claramente, Deus, eu quero a Mariana. Eu sempre pedi pelo Senhor, ao Senhor por um casal. Então, se o Senhor não me der a Mariana, tudo bem. Eu tô feliz como mãe de menino e não quero outro menino. Eu quero a Mariana. Se não for para ter Mariana, eu nem quero. Porque a gente tem que ser claro, sabe? E é isso, aí é onde entra a neurociência, aí é onde entra a lei da atração. Que a gente não tem como a gente pedir alguma coisa, a gente querer alguma coisa, a gente não sabe o que a gente quer. Tem que estar muito claro e definido o que a gente quer, sabe? A gente tem que saber quem a gente é e o que a gente quer. E também eu acho que 1 ou 2 meses depois, Deus me deu a Mariana. E ali ninguém foi usado, né? Não teve aquela vibe do espiritual. Mas eu já tinha também um outro grau, depois de 11 anos, né? Muitas andanças, eu já tinha um outro grau de intimidade com Deus. E também foi assim, foi tudo rosa. Eu fui montando tudo rosa porque era Mariana, sabe? Aquela coisa. E eu lembro que naquela época tinha um teste que vendia no Mercado Livre, que eu achei um absurdo. Eu comprei aquilo por curiosidade, né? Mas eu achei um absurdo de caro, foi R$ 80 na época. E pra ver o sexo, né? Não era teste de gravidez, era teste de sexo da criança. E eu não quis esperar, pra minha ansiedade naquela época, eu não quis esperar como eu esperei o do Mateus. Eu já queria saber de cara. Aí eu vi que era rosinha e fiz também o teste de sangue, que logo no início dá pra ver também, depois de tantas semanas dá pra ver. E eu vi que era a Mariana realmente. E aí foi uma alegria, né? Porque foi meu universo rosa também, que eu queria viver aquilo, que eu queria passar por aquilo. E eu co-criei real, sabe? Porque eu quis aquilo, porque eu determinei aquilo. Eu determinei esses 2 amores na minha vida. E a gente tá co-criando, gente, o tempo inteiro. Talvez você esteja do lado de uma pessoa que você co-criou essa pessoa. Talvez essa pessoa não seja tão legal pra você, mas você co-criou essa pessoa. A gente passa por relacionamentos, que às vezes a gente tá numa energia tão ruim que a gente se conecta com uma pessoa que também tá numa energia ruim, sabe? E a gente vive aquilo. E a gente vive aquilo que a gente não precisaria estar vivendo, sabe? E o tempo todo a gente vai co-criar isso. Enfim, eu tive o Mateus e a Mariana, foi as coisas mais maravilhosas da minha vida. E são até hoje, porque eles são exatamente como eu queria que eles fossem, sabe? As características de gênio, de personalidade, é impressionante. E é muito interessante que o mesmo pai e a mesma mãe, o mesmo ambiente familiar, e fazem pessoas tão diferentes, né? E eles são completamente diferentes um do outro. Mas ao mesmo tempo eles são tão carinhosos, doces, sabe? Comigo. São tão educados, são tão... que a gente pensa assim, nossa, eu fiz direito, né? Eu soube, né? Eu soube levar essa jornada, né? Só que depois de um tempo eu comecei a me perder, sabe? Tanto nas minhas orações, tanto nas minhas mentalizações, porque depois disso, Mariana já estava grandinha, eu comecei a entrar nesse universo da LDA, né, que é a lei da atração. Eu comecei a entender sobre a fé, do firme fundamento do que a gente não vê, mas a gente espera, que também não deixa de ser a lei da suposição, a gente supõe aquilo e determina aquilo. Isso tudo é fé, gente, isso tudo é Bíblia. Isso tudo são nomes que se dão para uma coisa que sempre existiu, sabe? E ao mesmo tempo eu fico perguntando, Deus, Jesus, ele andou sobre as águas, ele determinou tantas coisas e fez. Que mentalidade incrível era desse cara, não é? Vamos pensar, vamos ser racional. Ele era Deus, óbvio, mas ele era um homem, que até então as pessoas que andavam com ele via ele como um homem. Eu não entendia por que ele falava e as coisas aconteciam. Por que ele profetizava e tinha cura, e tinha libertação, e tinha transformação. E os demônios se rendiam ao nome dele e à palavra dele. É muito louco isso, né? Mas eu sou muito apaixonada por Jesus. Talvez por isso eu sempre tenho que falar dele em todos os meus vídeos, sabe? Porque eu acho que se a gente quer aprender com alguém, tem que ser com ele, não tem que ser com outra pessoa. Mas o grande ponto é,
Passaram-se anos da minha vida e eu buscava por um amor mesmo, um homem, uma pessoa que pudesse estar comigo, que pudesse me fazer feliz, sabe? E eu já tinha vindo de um divórcio, já estava passando por um divórcio, uma separação, que é uma destruição, né? A gente destrói a gente, né? É uma coisa horrível. Só quem viveu sabe, só quem passou por isso sabe, né? E eu resolvi voltar a colocar em prática a minha lei da atração, sabe? A minha fé em prática. E a gente tem várias maneiras de fazer isso. Ou por mentalizações, por orações, por declarações. E eu fui na declaração escrita. Eu tenho um caderno que eu falo que é o meu caderno mágico. E eu tenho vários, já tive vários, né? E esse caderno específico eu lembro claramente. Eu sentada, eu no meu quarto, eu morava num outro bairro do Rio de Janeiro, não era onde eu moro hoje. E eu tava sentada ali e naquele dia o mundo tava caindo aos meus pés, literalmente. Mas eu tava muito feliz, sabe? Porque eu tinha rompido padrões. E quando a gente rompe padrões, é libertador. Quando a gente começa a entender que a gente vai enfrentar um mundo, mas a gente tem certeza do que a gente quer, e naquele momento era o que estava acontecendo, eu estava muito em paz e feliz, mesmo vivendo um período de caos, sabe? E naquele momento eu falei assim, Deus, eu vou começar a escrever aqui detalhadamente o que eu quero. Quem é essa pessoa que eu quero para minha vida? E eu comecei a detalhar coisas físicas, sabe? E eu comecei, a gente sempre começa quando a gente executa, né, esses gatilhos de lei da atração, a gente sempre tem que colocar eu sou, eu quero, porque são palavras que a gente aprende na Bíblia, a gente entende que na neurociência também isso coloca a gente num patamar muito diferenciado. E trabalha o cérebro, né, para isso também. A gente sempre está trabalhando o espiritual e o físico, né? E eu comecei a colocar, Senhor, eu estou muito feliz e agradecida, sempre trazendo para o presente. E aí é onde entra o vídeo. Esse vídeo tem tanto conteúdo que se você ouvir ele, você pode fazer ele, pode entender também como que funciona na prática, quando você escreve, né, o poder da palavra e as mentalizações. Eu comecei a colocar naquele caderno, Senhor, eu estou muito feliz e agradecida, porque hoje eu tenho um marido. Aí eu comecei a descrever como que era a pessoa que eu queria. Eu quero que ele seja alto, moreno. Eu quero que ele tenha barba. Eu quero que ele seja uma pessoa carinhosa. Que ele só tenha olhos pra mim. Que ele me entenda como ninguém nunca me entendeu. Eu quero que a gente tenha uma conexão única. Eu quero que... Aí eu fui colocando que ele seja meu amigo. E eu lembro coisas que eu coloquei, tipo... Eu não botei quero, eu agradecia falando assim, eu te agradeço porque ele é, aí eu fui colocando como ele era, não era porque eu queria não, porque eu sempre coloco, quando eu escrevo, como se já fosse, sabe? E eu fui colocando tudo que eu queria nele, sabe? E eu lembro que teve coisas muito específicas que eu coloquei, eu falei que eu falei assim, eu agradecia porque ele tem tatuagem no braço, botei assim também, porque como eu tenho tatuagem, eu queria que a pessoa que estivesse comigo aceitasse, ou tivesse também, pra ser mais tranquilo, né? Porque tem homens que não gostam de tatuagem, enfim. E eu gosto de tatuagem também, se eu tivesse uma pessoa com tatuagem, ia ser legal pra mim, né? E eu comecei a colocar isso, sabe? E eu comecei a escrever que eu agradeci a Deus pela conexão, pela amizade. E teve uma coisa que eu coloquei que foi muito interessante, que eu coloquei assim, que eu esteja, que ele me coloque no patamar da vida dele, sabe? Isso eu lembro claramente, que eu coloquei isso. E que a gente seja realmente, que a gente faça realmente a diferença como casal. Não seja como todos os casais que a gente vê por aí. E fui colocando como se já fosse. E no final, eu lembro que eu coloquei uma coisa que eu queria muito que fosse um viés que me direcionasse, que era a pessoa, sabe? Que eu coloquei assim, e ele tem um carro preto, e que esse é o grande sinal, né? Na minha mente, aquele era o grande sinal. Que eu iria entender que a pessoa ia ter aquilo tudo e ainda ia ter um carro preto. Ou seja, papo de maluco, né? A fé é um papo muito louco, é um papo muito de maluco mesmo. Eu fui viver a vida, sabe? E eu acho que isso deve ter quase uns 4 anos. Te juro. Deve ter mais ou menos isso. Porque tem muito tempo, sabe? E naquela época eu já tava me transformando.
Vocês vão ver agora a luz diferente. Eu acho que eu não consigo parar, não consigo tirar, mas vocês vão me ver assim, cheio de luz, tá? E não tem nenhum problema também, que o importante é o conteúdo que tá sendo passado. Mas o mais legal é que depois que eu escrevi tudo isso, eu agradeci novamente. Eu sempre escrevo uma palavra que é efatá, que significa portas abertas, né? Jesus, quando fez o milagre, ele falou efatá. E essa palavra sempre me marca muito, sabe? E agradeci mais uma vez. E eu lembro que eu tô tentando achar esse caderno, sabe? Porque eu escrevi muita coisa, eu detalhei, sabe? Eu detalhei mesmo, eu não só falei o que eu queria. Eu detalhei coisas muito específicas, eu sei que tem mais coisas. Mas o que eu lembro é isso. E o que ficou muito claro pra mim foi essa coisa do biotipo que eu queria. Eu botei até a altura, eu falei assim, eu já te agradeço porque ele tem mais de 1,80 de altura e eu queria uma pessoa alta comigo, e eu sou baixinha, e eu queria uma coisa alta. Que eu acho que a mulher tem essa coisa de proteção, né? De se sentir protegida, de se sentir, né? Eu acho que é meio por aí. Isso da neurociência explica, né? E eu fui colocando coisas. E a barba pra mim era fundamental, tá? Tinha que ter barba, né? Aquela coisa de gostar de barba também, né? E eu fui escrevendo, fui detalhando, fui falando tudo aquilo. Enfim, e fui viver a vida. Porque na lei da atração a gente tem que soltar. Existe o efeito que se chama, né, nessa lei, que é o efeito Zenão. É um efeito que a gente pode congelar, a gente pode paralisar a nossa cocriação se a gente não entregar aquilo. Sabe quando a gente ora e pede alguma coisa a Deus e a gente agradece como se já fosse, como se já existisse? É isso, gente, é simplesmente assim. Quando a gente coloca a ansiedade, a coisa não flui. E eu tinha clareza que a coisa ia acontecer. Eu tinha tanta fé, eu estava tão feliz naquele dia, porque eu já tinha vivido tanta coisa ruim e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa por mim. E eu fui pedindo, ali foi uma carta de pedido, sabe? De Senhor, é isso, tá comigo? Então vamos nessa, vamos fazer colapsar essa onda? Foi mais ou menos assim. E fui viver. E depois disso, quase 4 anos, isso aconteceu, sabe? E eu vivo isso hoje. Eu tenho essa pessoa hoje. Eu tenho essa pessoa que é exatamente como isso. Só que eu tinha esquecido do detalhe que eu pedi, que foi louca, né? Que eu pedi a confirmação em cima do carro. Mas eu fiquei tão focada na barba, que a barba era exatamente como eu queria, que eu esqueci do carro, sabe? E foi engraçado que antes dele chegar na minha vida, apareceram outras pessoas. Por quê? Quando a gente abre esse campo magnético, na neurociência, primeiro vem os ex, né? Porque é como se a mente falasse assim, essa pessoa é uma pessoa mais próxima ao que você viveu, ao que você queria, ao que você gostava, então vem aparecendo. E a gente só vai agradecendo ao universo e falando, muito obrigada, mas não é essa pessoa, muito obrigada. E foi assim que foi acontecendo. E apareceram pessoas também, na época, eu lembro, com carros de outra cor. E eu falava assim, muito obrigada, mas não é essa pessoa, porque o carro eu pedi de outra cor, que era a minha confirmação. E, claro, e outras coisas também que eu fui analisando e vendo que não teria como ser a pessoa da minha cocriação. E naturalmente aconteceu. E aconteceu de uma maneira tão natural que eu tive certeza de outras maneiras. Eu tive certeza, primeiro, que era ele, porque ele era a pessoa carinhosa, educada, ele era uma pessoa que eu via Deus nele, sabe? Eu via a conexão foi algo muito marcante. Eu via claramente que existia uma conexão ali. E eu via que eu vi e vivi logo de cara que logo de início ele não me deixou dúvida, ele me colocou no pedestal da vida dele. Eu acho que essa foi a grande virada pra mim, porque eu precisava de uma pessoa que me colocasse no pedestal da vida dela. E ele fez isso por mim. E aquilo foi muito marcante. E só agora, há pouco tempo, que eu vim lembrar essa coisa do carro. E eu até comentei com ele, ele falou assim, tô chocado, não acredito. Porque pra ele ainda é novo essa parada de neurociência, de cocriação, né? E claro, cada um tá no seu processo, né? E isso aconteceu também, sabe? E é muito legal quando a gente coloca no papel o que a gente quer. Talvez esse vídeo pode até ficar um pouco longo ou cansativo, mas tomara que atinja mulheres que queiram cocriar os seus amores, o seu amor da sua vida. E entenda que pode chegar assim, antes de chegar a pessoa certa, pode chegar outras pessoas. E se chegar outras pessoas, que bom! Isso significa que você está trabalhando,
que tá dando certo, que a sua energia está em movimento, está fluindo, está acontecendo e que tá dando certo. E que você já está colapsando e que tá sendo incrível. Então aceite isso, não aceite a pessoa. Porque eu também entendo que quando a gente, tipo, enquanto eu tô esperando a minha cocriação chegar, eu tô ficando com outras pessoas. Eu também, pra mim, né, talvez seja pela minha crença limitante, porque na lei da atração nada é não, sabe? Nada é um problema, né? Mas eu entendo que se eu ficar com outras pessoas enquanto eu espero a pessoa que eu quero realmente, eu possa estar corrompendo a minha energia, sabe? Então eu tô sujando a minha energia e pode ser que fique mais confuso ou demore. E eu tava numa vibe de espera mesmo, tranquila. Óbvio que apareceram outras pessoas, óbvio que nessa jornada aí chegaram pessoas, mas como eu também sou muito crítica, né? Eu fui vendo claramente que não era o perfil, que não era o que eu escrevi, ou que não tinha altura, sabe? Eu lembro que teve uma pessoa que ele era uma pessoa muito legal, muito educada, mas não tinha altura, não tinha mais de 1,80. Então não era o que eu queria, não estava na minha lista. Então não tinha como ser. Porque não era o que eu escrevi ali, eu fiz uma lista. É igual quando a gente faz uma massa. Gente, é tipo fazer uma massa de bolo. Você não fez uma massinha de bolo? Você não seguiu aquele, não são 3 ovos, não são 2 xícaras de açúcar, 3 de farinha de trigo, não é aquilo. Então segue, cara, não tem mistério. É bem por aí, sabe? Então, assim, entenda que você tá o tempo todo cocriando. Você tá o tempo todo executando a sua lei da atração. Não tem como a gente fugir disso. Isso é real. Só que você pode fazer de uma maneira divertida. E eu tô tentando fazer isso de uma maneira divertida na minha vida hoje. Sem muito peso, sem muito sofrimento, sabe? Eu tô tentando fazer de uma maneira suave. E naquela época, eu lembro, esses quase 4 anos, né, mais ou menos atrás, eu escrevi sendo muito sincera com o que eu queria, muito autêntica com o que eu queria, muito fiel ao que eu queria, e eu tava feliz. Eu coloquei energia de felicidade naquilo, eu coloquei uma energia de alegria naquilo, eu coloquei a minha energia, sabe? E a coisa veio, e a coisa aconteceu. E quando aconteceu, eu soube de cara que era ele, eu soube de cara que era a pessoa. Como aquela certeza absoluta, não houve dúvidas. As outras pessoas que apareceram de uma maneira que eu fiquei com dúvida. E quando tem dúvida, é porque não é. Esse eu acho que é um dos sinais. Se trouxe dúvida, se trouxe peso, se trouxe algum problema, não é. E quando a coisa flui, quando a coisa vem, você tem certeza, é impressionante. A coisa acontece da maneira que você quer, da maneira que você busca, da maneira que você escreveu. E é interessantíssimo, porque veio exatamente como eu escrevi e como eu pedi. E claro que eu glorifico a Deus, óbvio que eu me sinto privilegiada por isso, real. Mas não tinha como ser diferente, porque eu co-criei aquilo. Quando a gente tem certeza que a gente já tem, mesmo sem estar ali, quando a gente tem certeza da nossa fé em prática, o que é fé, gente? É acreditar no que ainda a gente não tá vendo. É simples assim, é a lei da atração. Quando a gente tem certeza absoluta disso, acabou, já era. Não tem mais o que você fazer, o que você falar, já colapsou, já aconteceu. Você só não tem que ficar ali procurando, deixa os caminhos se encontrarem, sabe? Deixa as coisas acontecerem. E talvez para você em um mês, para mim levou uns 4 anos, para você talvez não aconteça dessa maneira, porque você já tá num outro grau de evolução, porque você já tá, sabe, as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque muitas vezes a gente não consegue também as coisas porque a gente coloca muita ansiedade. Isso foi uma coisa que eu não coloquei ansiedade, mas pro final eu já tava questionando muito a Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor já ouviu minhas orações assim, num estalo de um dia para o outro. O que está acontecendo? Como o Mateus, né? De um mês para o outro. E olha que eu não estava nem tão assim, nem buscando tanto. Eu queria, né? Era uma coisa que eu queria e sempre profetizei. E mesmo o médico tendo falado, a coisa aconteceu. No mesmo mês eu fiquei grávida. Por que está demorando tanto? O que eu tenho que fazer? Mas eu entendi também que se Deus tivesse me dado antes, não teria sido tão bom como está sendo hoje, porque a gente precisa ser moldado, a gente está sempre em tratamento, a gente precisa ser tratado, ser cuidado, e a coisa vem na hora certa para ser bom,
para ser uma coisa duradoura e prazerosa, sabe? Para ser uma coisa que vai nos transformar de verdade, para evoluir, para a gente fazer bem pro próximo, o próximo fazer bem pra gente. E eu acho que é bem por aí, sabe? O Matheus veio na hora certa porque eu já estava preparada para ser mãe. E a pessoa da minha vida veio no momento certo porque naquele momento eu estava preparada para receber aquele amor e dar aquele amor também. Porque quando a gente está com feridas na alma, a gente precisa ser tratado primeiro para depois a gente ser legal para as pessoas. Tem isso também. E a gente passa por uma grande jornada, né, de tratamento, de evolução. E que hoje você consiga, sabe, fazer de verdade. Ou o seu caderno, escrevendo tudo, já agradecendo como se já fosse. Que você possa fazer mentalizações vivas e coloque dentro do quadro, daquele sonho, do que você quer. Uma casa que você quer, então já se veja dentro daquela casa, cozinhando, limpando, sentado no sofá, vendo televisão, ou deitado na cama, lendo um livro. Se veja aonde você quer e agradeça como se já fosse. Viva, que a sua mente, seu subconsciente viva de uma maneira como se já existisse. Porque já existe em algum lugar, nem que seja no nosso subconsciente. E se Deus permitiu a gente fazer isso, porque tudo é permissão de Deus, não é? Se Deus permitiu a gente fazer ou viver aquilo, é porque a coisa já existe, é porque já é real. Somos co-criadores. Deus é o grande criador e nós co-criamos. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu tentei falar de uma maneira muito leve, para que você faça também, que você viva o teu sobrenatural. Que a gente possa viver o sobrenatural e viver com plenitude. E é isso. Um beijo.